Uma traição chocante, uma fuga quase impossível e um cavalo misterioso mudaram tudo. Ela estava no auge do sucesso, até ser empurrada para a beira do fim. Mas um ato inesperado de resgate deu a essa história um rumo que ninguém poderia prever. Antes de mergulhar nessa jornada de suspense e superação, inscreva-se agora no canal e deixe seu like para não perder nenhum detalhe do que vem a seguir. A cidade de Nova Aurora jamais descansa. Seus prédios iluminados erguem-se como gigantes de concreto e vidro, refletindo a intensidade de uma rotina que nunca para. Em meio a esse cenário acelerado, Letícia Antunes, aos 35 anos, vivia o que sempre sonhara. Liderava uma empresa de consultoria de renome, admirada pela inteligência, pela estratégia e pela capacidade natural de liderança. Ninguém podia imaginar que, por trás do sorriso confiante e das reuniões de alto nível, havia uma fé depositada cegamente em Frederico, seu sócio e melhor amigo. Aquele homem em quem ela confiava para dividir conquistas e temores aparentava ser o parceiro de negócios perfeito. Tinha a mesma garra, o mesmo anseio pelo sucesso e juntos haviam erguido uma das maiores firmas do mercado. As conversas ultrapassavam a esfera profissional. Eram planos de longo prazo, gargalhadas nos intervalos, cumplicidade de irmãos. Porém, uma verdade oculta rastejava nos bastidores à espera do momento certo para se revelar. Letícia se recorda vivamente do dia em que sua confiança ruiu. Uma reunião decisiva com investidores estava marcada para o fim da tarde. Tudo corria bem, até que no caminho para o escritório, uma mudança sutil na expressão de Frederico despertou um pressentimento incômodo. Algo soava errado, quase imperceptível, mas a tensão cortava o ar. Na curva estreita de uma avenida movimentada, o carro derrapou de forma brusca. Talvez tenha sido uma falha mecânica ou algo mais sombrio. De repente, o mundo escureceu para Letícia. Tudo o que sentiu foi o impacto devastador, o barulho do metal se retorcendo, o vidro rompendo e a confusão que seguiu. Ao recobrar a consciência, estava ferida, o corpo imobilizado pela dor e pelas fraturas. Frederico, no entanto, agia de modo distante. Tentava manter a calma, mas havia algo gélido em seu olhar que Letícia não conseguia decifrar. Ele a retirou do carro, mas ela mal podia entender o que acontecia ao redor. Quando as autoridades apareceram, Frederico apresentou uma versão do incidente que, naquele momento, soava coerente para todos. Um lapso, um pequeno erro, algo que poderia ser relevado. Mas, lentamente, Letícia passou a enxergar as inconsistências no discurso dele. Em meio a tantas pistas contraditórias, ela entendeu que não fora um simples azar ao volante. Frederico estava envolvido em algo muito mais perverso do que ela poderia supor. Não se tratava de salvá-la. Seu objetivo era livrar-se dela e manter o poder absoluto sobre a empresa. Agora, presa a uma cadeira de rodas, Letícia juntava as peças de um quebra-cabeça que jamais imaginou existir. Seu corpo não a obedecia, mas sua mente seguia aguda, examinando cada atitude, cada palavra que Frederico dizia, cada decisão que ele tomava. Ele manipulara os fatos para que a culpa recaísse sobre ela, que pagava a conta na própria carne, sem qualquer traço de remorso da parte dele. A frustração dilacerava Letícia por dentro. Embora sentisse toda a manipulação, percebia que Frederico permanecia impune enquanto ela encarava a batalha de reerguer-se física e emocionalmente. Era impossível aceitar que aquele homem, considerado tão confiável, tivesse feito algo tão cruel. Não era apenas o trauma de um acidente, mas a constatação de que os laços que julgava indestrutíveis jamais existiram de verdade. Ele brincara com o que ela tinha de mais precioso, o sonho de sucesso e a fé inabalável que depositara nele. Letícia, destruída por dentro, recusava-se a desistir.
Cada célula do seu corpo ansiava por vingança, mas o fogo que queimava em seu peito era, antes de tudo, a chama de alguém que não conhecia o significado de desistir. Meses depois, num quarto de hospital impregnado pelo cheiro esterilizado dos corredores e pelo som ritmado dos aparelhos, Letícia tentava se recompor. Os arranhões, os cortes e as fraturas eram visíveis, mas sua alma fora afetada de forma muito mais profunda. A desconfiança em relação a Frederico a consumia. O que era para ser a concretização de um futuro brilhante tornou-se um pesadelo de proporções avassaladoras. A empresa construída ao lado dele, peça por peça, começava a ruir sob uma enxurrada de manipulações que surgiam dos bastidores. Durante uma das noites insones, Letícia, ainda debilitada, examinava alguns documentos e encontrou algo que a arrepiou. Uma carta suspeita, endereçada diretamente a Frederico, delineando passo a passo como destruir sua reputação. Um roteiro impiedoso, provando que o acidente não havia bastado para satisfazer os planos cruéis dele. Naquele momento, Letícia compreendeu que o embate pela sobrevivência física era apenas o primeiro degrau de uma guerra contra uma mente manipuladora. Quando Frederico a convidou para jantar em um local isolado, Letícia concordou, tomada pela fúria de quem exige respostas. Naquele ambiente silencioso, com as sombras das árvores projetadas pelas luzes fracas, ela se viu cara a cara com o inimigo que antes chamava de amigo. A troca de olhares foi cortante. "Você realmente acreditou que não descobriria?" Soltou Letícia, as mãos tremendo de raiva, mas a voz ainda firme. Frederico sorriu, embora não houvesse qualquer sinal de alegria em sua expressão. Era o sorriso de quem exercita o poder. "Eu sabia que descobriria, mas já é tarde demais. O estrago foi feito." Os dizeres dele soaram como um golpe. Não havia arrependimento nem hesitação. Apenas prazer em reforçar sua superioridade e a certeza de que Letícia não podia fazer nada para se defender. O momento pareceu suspenso no ar. Ela, com a respiração pesada e o medo ameaçando paralisá-la, recusava-se a abaixar a cabeça. Em um rompante, Letícia o enfrentou, revelando toda a indignação e a vontade de lutar. "Pode tentar me destruir, mas eu vou até o fim." O rosto de Frederico transtornou-se. Ele não tolerava ser confrontado, principalmente por alguém que julgava já ter deixado sem saída. Em meio a gestos rápidos e agressivos, empurrou Letícia, que caiu ao chão, sentindo a antiga dor aguda reverberar em seu corpo. O ódio dele, alimentado pela sede de poder, transbordava. Em questão de segundos, Frederico a arrastou até a beira de um rio caudaloso, onde o ruído da água parecia ser a única testemunha da crueldade dele. Com violência, atirou-a contra a correnteza. Sentindo os músculos falharem, Letícia afundava, incapaz de lutar contra a água agitada e contra sua própria limitação física. O choque gélido ao entrar no rio arrebatou-lhe o ar. O mundo foi desaparecendo diante de si. Nos instantes finais de consciência, o desespero pela deslealdade e pelo abandono era maior do que o medo de morrer. No ápice de seu pavor, tudo se converteu num vazio angustiante. Tinha sido deixada à própria sorte, imersa na sensação de ter sido simplesmente descartada por quem confiava cegamente. Enquanto se sentia tragada pela força do rio, o eco da traição reverberava em sua mente. Quem poderia salvá-la agora? A solidão era total, a água corria impiedosa e o frio da noite potencializava o horror de sua situação. Não havia sinais de ajuda ou vestígios de compaixão, apenas a fúria das águas. O rosto de Frederico, impassível, era a última imagem que Letícia guardava, antes que as luzes remanescentes dos postes à distância se ofuscassem. Mesmo sem esperanças, algo dentro dela gritava em silêncio, desejando sobreviver. O medo se misturava à raiva.
e a fraqueza de seu corpo contradizia a determinação que teimava em pulsar. E então, no instante em que tudo parecia se dissipar na escuridão gelada, surgiu uma presença. Um movimento inesperado rompeu as águas com a sutileza de um milagre. Quando Letícia, turva de consciência, ergueu minimamente os olhos, deparou-se com um cavalo de porte magnífico, arriscando-se nas pedras da margem. Ele se aproximou, sem hesitação, como se fosse guiado por um instinto ancestral. O animal, batizado de Astro, como descobriria depois, movia-se com a atenção de quem também conhecia a dor. Sem alarde, Astro apoiou o corpo contra a correnteza, permitindo que Letícia se agarrasse a seu pescoço musculoso e escapasse do redemoinho que a puxava para o fundo. As forças de Letícia eram quase inexistentes. A adrenalina, porém, forneceu o último impulso de que ela precisava para não largar o cavalo. Astro, com um brio quase humano, moveu-se cuidadosamente até as pedras, ajudando-a a alcançar a margem. E ali, no frio da noite, ela finalmente cedeu à exaustão, desmaiando ao lado do animal que havia acabado de salvá-la de um destino cruel. Um resgate silencioso e improvável, testemunhado apenas pelas estrelas distantes. Quando recobrou a consciência, já estava rodeada por curiosos e por celulares que gravavam cada segundo. O vídeo de sua luta pela vida e do cavalo que a tirou do rio viralizou em poucas horas, com as imagens se espalhando pelas redes sociais. A queda de Letícia e a ajuda inesperada de Astro tocavam o coração de milhares de pessoas, mas para ela, tudo parecia ainda confuso. A dor, física e emocional, latejava e a mente pulsava com perguntas sem resposta. Astro, por sua vez, não era apenas um cavalo comum. Marcado por cicatrizes antigas, ele também fora vítima de um destino cruel. Pelas marcas em seu lombo, era evidente que alguém o usara até quebrar sua essência, descartando-o em seguida. Letícia, ainda se refazendo do choque, mal conseguia assimilar a grandiosidade do que havia acontecido. Se antes acreditava estar sozinha na própria dor, agora notava que havia ao seu lado um companheiro inesperado que, a seu modo, também precisava de ajuda. Na manhã seguinte, já mais estável, ela se levantou do leito hospitalar com uma decisão. Não abandonaria Astro do mesmo jeito que ele não a abandonara. Aquele estranho laço que surgira na escuridão do rio começava a se fortalecer. Pesquisando, Letícia descobriu o passado de Astro. Fora um campeão em sessões de ecoterapia, ajudando inúmeras crianças e adultos com necessidades especiais. Seu dom para se conectar com as pessoas era único, mas, explorado e exausto, terminara largado num estábulo clandestino. Suas cicatrizes contavam histórias de maus tratos, e seu olhar, embora cansado, ainda guardava alguma centelha de esperança. Compreender esse passado despertou em Letícia um senso de responsabilidade que ela não sentia desde antes do acidente. Se Astro se dispusera a salvá-la, ela retribuiria à altura. Conforme os dias passavam, o vínculo deles se fortalecia. Letícia pressentia que, assim como ela, Astro conhecia a dor de ser traído, usado, descartado. Juntos, encontraram uma espécie de propósito comum que não envolvia simplesmente sobreviver, mas voltar a sonhar. Enquanto recebia a alta do hospital, ela já delineava seus próximos passos. Construiriam um espaço seguro, um refúgio para ele e outros animais esquecidos pelo sistema. Seu projeto pessoal de cura agora se expandia para além da vontade de caminhar novamente. Passava a ser a vontade de erguer um abrigo para criaturas que, assim como ela, foram alvo da negligência e da maldade humana. Embora o vídeo de seu resgate tivesse rodado o mundo, Letícia não se deixava levar pela fama passageira. Tinha plena consciência de que, enquanto Astro permanecesse ao lado dela, ambos seriam alvo de curiosidade.
mas também sabia que a jornada de reabilitação de um cavalo tão marcado por traumas não seria fácil. A confiança que ele demonstrava às vezes era substituída por tremores e receio, principalmente quando qualquer barulho lembrava o passado sofrido. Para Letícia, aquilo era um espelho de sua própria fragilidade. E, de certa forma, ajudá-lo era ajudá-la também. Foi assim que decidiu fundar o que viria a se chamar Rancho Aurora, um lugar para onde Astro e outros animais pudessem ir. Ali, ela pretendia oferecer abrigo e cuidados, longe dos abusos que marcavam muitas histórias. Não demorou até que chegassem as primeiras ameaças. Pessoas que lucravam com o uso irrestrito e desumano dos animais começaram a se voltar contra Letícia, espalhando mentiras e sabotando seu trabalho. Parecia impossível manter o projeto em pé enquanto enfrentava um inimigo invisível, mas obstinado em destruir tudo o que ela construía. Em meio a isso, Frederico ressurgia como uma figura sombria. Ele, que desaparecera após jogá-la no rio, não aceitava ver o crescimento e a visibilidade dela. Incapaz de tolerar que Letícia tivesse sobrevivido e, mais que isso, prosperado, ele arquitetava planos para derrubá-la. No Rancho Aurora, enquanto alimentava Astro no início de uma noite fria, Letícia recebeu um panfleto anônimo com ofensas e calúnias a seu respeito. O suor gelado desceu por sua nuca. Reconhecia as impressões digitais de Frederico naquelas acusações infundadas. Em vez de recuar, sentiu a raiva dar lugar a uma determinação sólida. Jamais permitiria que a manipulação voltasse a governar sua vida. Se Frederico tinha o dinheiro, ela tinha uma causa justa e o apoio crescente de pessoas que simpatizavam com a história de Astro. As sabotagens foram escalando, tentativas de invadir o rancho, destruir cercas, assustar os animais. Mas Letícia resistia, reparando os estragos com a ajuda de aliados que surgiam todos os dias. Ela já não se via como vítima. Agora, era a mulher que protegia quem não podia se defender. Frederico não contava com essa nova Letícia, renovada na dor, mas inquebrantável na vontade de lutar. Numa madrugada chuvosa, o rancho foi alvo de um incêndio proposital. Em segundos, as chamas lamberam os estábulos enquanto o vento assobiava sinistramente. Astro, aterrorizado, relinchava entre labaredas e faíscas. O calor era opressivo, o ar impossível de respirar. Letícia, com os olhos marejados, não hesitou. Correu para dentro do fogo, decidida a salvar quem estivesse ali. Naquele turbilhão, ela viu o rosto de Frederico surgir entre as chamas, acompanhado de capangas determinados a acabar com tudo. Em meio ao pânico, Letícia organizou uma equipe de voluntários para abrir caminho. Com as mãos queimando no calor infernal, ela libertou Astro, guiando-o para fora junto aos outros animais. O confronto atingiu seu ápice, com Frederico surgindo para derrotá-la de vez. Mas, ao enxergar o olhar decidido de Letícia, compreendeu tarde demais que ela não era a mesma mulher indefesa. Ela bradou: "Não hoje, Frederico, não enquanto eu respirar." E então, o embate se tornou inevitável. O fogo consumiu o rancho quase por completo, mas não as esperanças de Letícia. Ela e Astro saíram feridos, mas vivos. Na imprensa, a notícia de um incêndio criminoso reforçou o apoio à causa dela. Enquanto Frederico se afastava, temendo ser pego, Letícia viu na destruição uma oportunidade de recomeço. Se ele almejava destruí-la, ela faria da queda a sua força, levantando-se mais forte. Astro, mesmo com queimaduras e exausto, demonstrou algo extraordinário no meio dos destroços. Puxou com o focinho restos de madeira para abrir passagem para os outros cavalos. Seu ato de bravura comoveu a todos e passou a simbolizar o renascimento que Letícia tanto defendia. Nos dias seguintes, a derrocada de Frederico foi tão retumbante quanto sua ascensão outrora. Suas fraudes e tramóias foram expostas, e ele acabou sozinho,
sem aliados para acobertá-lo. Letícia, por sua vez, enxergava tudo com um misto de alívio e vazio. Não havia triunfo em ver alguém se afundar, apenas a sensação de que a justiça seguia seu curso. Ela retomou o Rancho Aurora, reconstruindo o que o fogo consumira. Agora, o lugar se tornara símbolo de resistência e recomeço, acolhendo não apenas animais feridos, mas também pessoas que buscavam superar traumas. Cada planta que brotava, cada cerca reerguida, cada abrigo reformado, era como um passo para longe das trevas que a envolveram. No final das contas, o que realmente prevaleceu não foi a perda de um estábulo ou o desmascaramento de um vilão, e sim a força de Letícia em transmutar a adversidade em coragem, a dor em aprendizado, o medo em ação. Ela vivia agora longe de holofotes vazios, mais próxima do que realmente importava, a dignidade que encontrara ao proteger quem não tinha voz. Astro, recuperado e com um brilho irreprimível nos olhos, era o testemunho vivo de que, mesmo após a escuridão mais profunda, sempre se pode acender uma fagulha de esperança. O tempo passou, e aquele lugar que nascera das cinzas se converteu em um verdadeiro santuário Aurora, onde a dor não era varrida para debaixo do tapete, mas tratada com sensibilidade e entendimento. Letícia observava cada vitória, por menor que fosse, dos animais que chegavam debilitados, sem qualquer perspectiva. Via-se refletida neles. Assim como ela, muitos precisavam apenas de uma chance. Com a ajuda de profissionais dedicados, o espaço virou referência em ecoterapia, recebendo inclusive ex-pacientes que iam até lá retribuir um pouco do que haviam recebido. Frederico, no entanto, não desapareceu sem deixar rastros. Mesmo sem poder e sem reputação, ainda causava incômodo para Letícia. Uma visita inesperada de antigos associados dele deixou-a apreensiva. Seria possível que ele ainda tramasse algo, mesmo estando desmoralizado? Em vez de se intimidar, Letícia reforçou o santuário, buscou alianças em grupos de defesa animal e intensificou a presença de voluntários. Se Frederico ressurgisse, encontraria um exército pronto para defendê-la. De toda forma, a grande batalha que Letícia superava diariamente não era contra um homem manipulador, mas contra os próprios fantasmas que por tanto tempo a amedrontaram. Cada passo que ela dava na recuperação de seu corpo e de sua confiança era uma conquista pessoal que nenhum incêndio poderia destruir. Depois de muitas tempestades, Letícia chegava a uma nova fase de vida. O passado, embora cheio de feridas, não era mais um peso, mas uma lembrança de tudo o que aprendera. Podia sentir a brisa suave no rosto ao caminhar entre os espaços onde, tempos atrás, vira o fogo e o pânico. Podia observar Astro trotando pelo campo, um cavalo que superara cada dor com uma nobreza intocável. Quando a melancolia ameaçava voltar, ela se lembrava do motivo pelo qual continuava. Inspirar outras pessoas a acreditarem que a vida, por mais incerta que pareça, pode ser reescrita. O que antes fora produto de lágrimas e sacrifícios, hoje era fonte de força e fé no futuro. Em meio a esse renascimento, Letícia descobriu algo valioso. Derrotar Frederico e reconstruir o rancho nunca foram a vitória mais importante. A conquista real se deu quando ela entendeu que a salvação está no significado que atribuímos às nossas batalhas. Ao final de tudo, percebeu que seu troféu não era a queda do adversário, mas a descoberta de um propósito que a sustentasse quando tudo parecesse perdido. Num vídeo final, postado em seu canal, dividiu essa lição com o público. A verdadeira força surge quando decidimos seguir adiante, mesmo que nos falte tudo menos a coragem. E convidou cada pessoa a refletir sobre suas próprias histórias, incentivando-as a compartilhar insights nos comentários. Assim, o roteiro se encerra numa mensagem de reflexão e desafio. Letícia encara a câmera com a voz carregada de emoção genuína.
Agora que viu tudo o que passei e como encontrei minha motivação nos momentos de maior dor, conte aqui nos comentários. Qual parte desta jornada fala mais com você? Se essa história tocou o seu coração, compartilhe o vídeo para que mais gente encontre esperança, mesmo que seja um fio tênue. Junte-se a nós, inscreva-se, ative as notificações e ajude a espalhar a coragem de quem não se rende. Estamos unidos nessa busca por renascimento e superação. Obrigada por estar aqui. Com essas palavras, a tela escurece, deixando o público diante da escolha de apenas assistir ou começar também a reconstruir suas próprias forças.